Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. A minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Louvemos Ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. louvemos ao Senhor. Olá, queridos irmãos da comunidade Logos Internacional de Curitiba e todos aqueles que estão conectados conosco nesta noite. Nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus por nos dar esta oportunidade de podermos adentrar ao seu lar, aleluia, para podermos aí estarmos juntos, para cultuarmos ao nosso Deus, esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Ele nos permite estarmos juntos neste momento para adorarmos ao seu santo nome. E isso nos traz uma alegria muito grande, uma satisfação muito profunda em saber que até aqui o Senhor tem nos abençoado grandemente. E nós sentimos uma gratidão imensa por esse nosso Deus, que tem nos trazido na palma da sua mão, tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Nós sentimos isto. O Senhor Deus é um Deus de grandes milagres, até porque nós, humanos, a gente tem uma tendência muito grande de crer naquilo que nós vemos e em coisas grandes, né? Para poder confirmar a nossa crença no nosso Deus. Não vou generalizar esta forma de pensamento, mas eu digo isso porque o ser humano traz isso dentro de si. É mais rápido porque nós somos imediatistas. É mais rápido, mais fácil de observarmos isso e crer. Mas
eu quero dizer aos queridos irmãos que nós possamos ser mais observador nos mínimos detalhes dos cuidados de Deus na nossa vida. E às vezes nós passamos despercebidos. Queremos ver coisas grandes. Mas o segredo está aí, meus queridos irmãos. O poder de Deus, ele se manifesta nas coisas pequenas, porque para Deus, ele é um Deus de maravilha, um Deus de milagre. Não há necessidade de coisas grandes, volumosas para Deus agir na nossa vida, para Deus realizar milagres, porque nós percebemos, quando nós lemos a palavra do Senhor, que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele criou tudo isso que nós vemos e conhecemos, tudo isso que é nosso intelectual, a nossa mente consegue perceber e ver, essa grandeza, os céus e a terra, as estrelas, o firmamento, as galáxias, enfim. Nós percebemos e vemos isto, foi criação de Deus, ele é criação de Deus. E isso Deus não estralou o dedo assim, não. Ele usou o verbo. A palavra nos diz aqui que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. A palavra. Então tudo foi criado sob a determinação e a palavra de Deus, exceto o homem, nós, criatura máxima do nosso Salvador. Ele criou-nos de uma forma bem diferente. A palavra de Deus diz que do barro, depois de ter criado pelo verbo, pela palavra, os céus e a terra, e no finalzinho dos 6 dias ali, no sétimo dia, no sexto dia, ele então tomou proporções da terra, do barro, a palavra diz, da própria sua criação, que ele havia então criado com a palavra, e formou ali, como na mão de um oleiro, ele formou ali um vaso, Como nós percebemos, o oleiro amassando o barro, preparando, tirando as suas pedrinhas, e forma-se então um lindo vaso, bem adornado, de acordo com a vontade do seu Criador, ele dá forma. Assim Jesus, o nosso Deus, Criador, tomou o homem e criou, tomou o barro e nos criou. Ele fez com as suas próprias mãos. Isso é maravilhoso, irmãos. E quando isso estava pronto, ele então soprou o fôlego de vida, e ali então nos deu esta forma de seres humanos, do ser humano. E a Bíblia diz que ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, nós nos alegramos muito em saber que estamos aí debaixo desta potente mão de Deus, do todo Criador. Nos alegramos muito e a satisfação é enorme poder estar aqui mais uma vez, para estarmos junto com os nossos irmãos, aqueles que nos assistem em Curitiba, fora de Curitiba, em outros estados, até em outros países. Nós sabemos que temos irmãos que cultuam a Deus conosco neste momento, nesta quinta-feira, às 20 horas, domingo, às 10 horas da manhã. Então, eu os convido para fazermos uma oração, para iniciarmos a nossa adoração, o nosso culto nesta noite. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor, e nos alegramos em ti, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez, Senhor,
na tua presença, sabendo que o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus que age, o Senhor é Deus que protege, o Senhor é Deus que cuida, Senhor. Aleluia. E aqui estamos, Senhor, cultuando a Ti, bendizendo o Teu santo nome, juntamente com os nossos irmãos que estão orando conosco aí nos seus lares, Senhor Jesus, nas suas comodidades, onde eles estiverem neste momento, que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, falando aos seus corações, tocando os seus corações, que o Espírito Santo possa estar agindo em cada coração. Pai, e nós temos aqui uma palavra para levar aos nossos irmãos, uma palavra de conforto, uma palavra, Senhor, que nos alimenta, Senhor, uma palavra que nos dá o norte, a palavra que é vida, Pai. Nós vamos meditar nesta palavra nesta noite, nos usa como instrumento vivo em Tuas mãos, Senhor, instrumento que possa levar até o cansado, o oprimido, os aflitos, enfim, que possa vir, Senhor, de encontro com a necessidade dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, este momento, Senhor, e nós oramos a Ti, agradecido, Pai, por este dia, Senhor Jesus, que aqui o Senhor nos concedeu, Pai, este momento, Pai, que o Senhor fez para que nós pudéssemos estar juntos, Senhor, nos tem proporcionado, nos dado esta honra, Senhor, este privilégio, aleluia, de podermos, junto com os nossos irmãos, Te adorar, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Nós tivemos aqui a Santa Ceia do Senhor domingo, foi maravilhoso, foi muito gratificante. Nós atendemos os nossos irmãos aqui na nossa parte térrea, e aqui veio os irmãos, vieram de grupo em grupo, e nós ministramos a Santa Ceia, vimos os nossos irmãos mais perto, e a vontade grande de poder abraçá-los, mas a gente se conteve, por enquanto, mas podemos estar próximo, entregando a Santa Ceia para os nossos queridos irmãos, podemos estar ali, eu e a minha querida esposa Raquel, estivemos orando por cada irmão, entregando o cálice e ali abençoando nossos irmãos. Nossa, isso foi maravilhoso, irmãos, para nós. Assim, foi de uma alegria muito grande poder ver os nossos irmãos, né? Muitos irmãos há muito tempo nós não víamos, mas Deus nos concedeu este privilégio. E ali foi um momento assim muito alegre na presença do Senhor. Louvamos a Deus por este domingo. Mas nesta ocasião eu quero então aqui meditar com os queridos irmãos numa palavra que Deus colocou no meu coração para levar ao teu coração neste momento. Eu quero ler a palavra de Deus que se encontra nos Evangelhos segundo São Mateus, capítulo 8 e versículo 5. Eu sei que você está aí com seu celular, a Bíblia online ou a Bíblia mesmo, né, de preferência, aí junto com a tua família para você acompanhar a leitura, e o Espírito Santo de Deus vai revelar ao teu coração esta palavra, e nós temos certeza que você vai ser abençoado, você vai sair desses minutos que você vai entregar ao Senhor, você vai ter aí um momento de alegria, de prazer, o Espírito Santo vai alegrar o teu coração e você vai receber a tua vitória, a tua bênção, porque é promessa do nosso Deus. Eu quero ler com os irmãos que nos acompanham. A palavra diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhes disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou sob autoridade, eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este:
vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, também, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? É uma palavra muito conhecida, meus queridos irmãos. Uma palavra que nós lemos frequentemente. Meditamos aqui nos evangelhos, na vida de Jesus, os seus milagres. E passamos assim a percorrer a Bíblia, e a palavra tem nos ensinado, falando aqui dos 3 anos do ministério de Jesus, e tem nos surpreendido os milagres de Jesus. Temos visto aqui quantos milagres ele realizou, e que isso fazia parte do seu ministério, fazia parte do cumprimento da sua missão que Deus havia lhe designado. Deus designou a missão a Jesus Cristo. Ele, já desde os seus 12 anos de idade, ele já tinha uma plena convicção de que ele era filho de Deus e que ele tinha uma missão a cumprir. Aos 12 anos ele pregava no templo, e os sacerdotes, as pessoas presentes naquela ocasião se maravilhavam de ver aquele menino falar com autoridade e com tanta sabedoria. Certa feita, a sua mãe chamou-lhe para ir para um determinado lugar, mas perguntando a ele, pedindo razão porque ele haveria demorado. Eles foram, e ele até demorou mais um pouco porque ele se envolveu ali com as coisas de Deus. E ele disse à sua mãe: mulher, que tenho eu convosco? Eu vim fazer aqui a missão que o Pai me determinou. Eu vim realizar a obra do meu Pai. Então, esta é uma palavra que ele tinha uma convicção, irmãos, de que ele tinha uma missão. Jesus sabia o que ia acontecer desde a sua mais tenra idade, desde esse momento de 12 anos. É um momento em que a criança ele começa a fazer uso da sua razão, discernir as coisas que estão para acontecer, e ele tinha esta capacidade porque ele era o Filho de Deus. Então ele diz: não me interrompa, em outras palavras, porque eu aqui estou começando o meu ministério, e o meu ministério eu vim para dar ensinamento, eu vim para ensinar. E, consequentemente, as curas vão fazer parte dessa minha trajetória. Muito interessante isso, irmãos. Mas Jesus veio para trazer-nos ensinamento, um grande ensinamento. E, por final, concluindo aí a sua missão, seria então a morte de cruz, para cumprir o que Isaías havia escrito no seu livro 53. Nós podemos ali perceber que Isaías já havia profetizado a respeito de Jesus. Muito bem. E então ele, nesta ocasião aqui, estava entrando Jesus em Cafarnaum,
vinha de uma jornada, né? Ali naquela região da Galileia e tudo mais. E chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Esse centurião era um militar, quem sabe, na época ali, porque ele disse que sob o seu comando ele tinha alguns soldados. E foi de encontro com o Senhor, rogando-lhe pelo seu empregado, pedindo ao Senhor Jesus que resolvesse a situação daquele menino. E ele disse aqui: o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Então, quem sabe a enfermidade dele fora de uma forma assim muito violenta, a própria paralisia o atormentava, o espírito de enfermidade, quem sabe apossou daquele menino, porque paralítico, a gente sabe que normalmente pessoas que não conseguem andar, e era atormentado, então era assim, de uma forma violenta, aquele menino, o seu sofrimento. Mas aqui Jesus lhe disse, olha a resposta de Jesus: eu irei e lhe darei saúde. Pronto. Já estava concretizado. Essa resposta que Jesus deu àquele homem já estava concretizado. Irmãos, atentemos para esse detalhe aqui da Bíblia, que aquele centurião foi até Jesus. Quando ele chegou até Jesus, ele foi assim cheio de convicção, de fé e esperança, que ele falou: se eu falar com Jesus, eu sei que algo sobrenatural vai acontecer. Eu tenho certeza que eu sou uma autoridade e nas minhas mãos eu tenho soldados, que eu também determino, dou ordem, e esse soldado as cumpre. E sei que acima de mim está aí um Jesus, que é muito mais autoridade do que eu, sem muita explicação. Ele sabia que Jesus tinha este poder, tinha uma plena convicção em seu coração. E quando ele chegou a Jesus, que Jesus disse: eu lhe darei saúde, no seu coração ele já creu. Aquela palavra de Jesus que ele disse: eu irei e lhe darei saúde. Pronto, já estava realizado a cura para aquele seu criado. Mas o centurião, para não sair dali e ir embora, porque ele já tinha crido, a fé deste homem foi tão grande que o próprio Jesus, antes de concluir esse trabalho, essa tarefa, o próprio Jesus depois disse: eu nunca vi Israel. Em toda os seus milagres, em todos os lugares onde ele andou, onde foi realizado tanto milagre, ele disse ali: eu nunca vi tanta fé. Porque com certeza Jesus, ele olha o nosso íntimo, o nosso coração. Às vezes dizemos que nós amamos a Jesus, servimos a Jesus, mas lá no nosso íntimo, no nosso coração, há uma controvérsia. Será mesmo? E Jesus olhou dentro do coração daquele homem e viu: não, esse homem realmente creu que eu posso resolver esta situação. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião, já aceitando aquela cura, ele respondeu ao Senhor dizendo: Senhor, veja a humildade deste homem. Ele falou: não quero lhe importunar, eu sei que o Senhor disse que vai dar saúde e já está curado. Eu creio piamente que ele já está curado.
Eu também, pelo Senhor, pelo reconhecimento dele, ver a grandeza do Senhor Jesus, o poderio de Jesus, o poder que estava manifesto ali na pessoa de Jesus, ele falou: eu não sou digno. Veja como esse homem humilhou-se diante de Jesus Cristo. Ele falou: não, eu não sou digno. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E às vezes, nós, quando oramos, falamos com Deus, achamos que Deus vou dizer assim, é até nosso empregado, que ele tem que fazer, que ele tem que curar. Vai lá, Deus, vai lá, Deus, vai lá. Né? A própria Bíblia diz: batei, batei e dar-se-vos-á. Mas de uma forma inteligente. E crendo, né? Pedindo ao Senhor. Porque quando eu peço uma vez, duas vezes, eu estou insistindo. Lá diz: batei, batei, é insistir, é perseverar. Ali quando diz batei, é perseverança. Perseverar em oração todo o tempo. Mas esse homem aqui foi muito humilde, sendo aí uma autoridade. Ele se apresentou ali a Jesus, podendo até se dizer: não, eu sou autoridade, o Senhor está aqui, eu sou um centurião, eu peço que o Senhor vá lá primeiro, me atenda, depois o Senhor vem resolver os outros problemas. Ele falou: não, Jesus, aleluia, eu reconheço que eu não sou nada, o Senhor é tudo na minha vida. Diga somente uma palavra, né? E ele diz: não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pela segunda vez, ele já estava dizendo: Senhor, o Senhor já prometeu, o Senhor já disse que vai dar saúde, eu já creio que ele está curado. Mas diga uma palavra, só para mim, porque eu sei que o milagre já foi realizado. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele mostrou ali aquele homem: olha, esse homem é uma autoridade. Esse homem podia chegar aqui, pedir para que eu fosse lá antes de realizar aqui o que eu tenho para fazer, mas ele não me impediu. Ele reconhece que eu tenho uma tarefa, ele reconhece que eu sou o Senhor. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, que a vontade do meu Pai também é esta: levar a palavra, realizar milagres. E ele disse para que eu pudesse curar aquele menino somente uma palavra. E Jesus então falou: olha, esse homem é um homem digno de exemplo. Nunca vi tanta fé em Israel como deste homem. E ali aconteceu o grande milagre. Irmãos, então que nós possamos meditar na palavra de Deus, que nós possamos, meus queridos irmãos, chegar a Jesus com nosso coração contrito e quebrantado, com nosso coração limpo diante de Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele conhece o nosso interior. Quando ele falou para aquele moço: eu vou lá e vou dar saúde, ele já percebeu que dentro daquele homem ele já tinha crido no milagre. Aleluia. E nós, queridos irmãos, quando lemos a palavra de Deus, quando nós se aproximamos de Jesus, nós sabemos que a Bíblia é cheia de promessas. Muitas promessas, são promessas que já se cumpriram, são promessas que estão para se cumprir em nossas vidas, se cumpriram na vida daqueles que já se foram, se cumpriram na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas Deus disse
que aos teus descendentes, aleluia, aos teus descendentes herdarão essas promessas e essas vitórias. E aqui Isaías, antes de Jesus, profetizou, 53, Isaías 53, vou achar aqui, capítulo 53, versículo 4, o que Jesus se referiu aqui. Jesus, aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 17, ele se referiu à profecia de Isaías aqui. Aqui, quando ele curou a sogra de Pedro, que foi também uma das curas que Jesus realizou, trouxeram muitos endemoniados e ele expulsou o demônio de todos aqueles que estavam ali. Primeiro ele entrou na casa, depois deste milagre, ele foi à casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. E aqui, no 16 diz, e chegado à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Agora eu vou ler. Para que se cumprisse esta palavra aqui, que Isaías escreveu. 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz. Perdão, irmãos. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui Jesus está se referindo ao que Isaías escreveu, esta grande profecia. A palavra de Deus, promessas. A palavra de Deus que se cumpre em nossas vidas, irmãos. Jesus veio aqui com uma missão. E esse homem de Cafarnaum sabia, porque ele também era homem que lhe era ordenado algumas missões e ele as tinha que cumprir. Amém? Então ele conhecia, ele se dispôs a crer verdadeiramente em Jesus. Eu quero agora orar com você, pedir ao Senhor que nesta ocasião entre com a providência na tua vida, que o nosso Jesus, esse que acabamos de ler aqui, possa estar te abençoando, curando, trazendo a paz, a alegria, o conforto ao teu coração, trazendo entendimento, alegria para a tua alma, suprindo todas as suas necessidades, libertando, soltando as cadeias, soltando as algemas, libertando de toda opressão, de tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas. Que esse Jesus, que nós vamos orar agora, ele possa estar suprindo toda a tua necessidade, possa estar fazendo uma obra na tua vida. Eu tenho aqui, como eu costumo fazer, às quintas-feiras, um copo com água. É simbólico esta água, mas eu convido os irmãos que está aí com o seu copo com água, apresente ao Senhor agora. Vamos consagrar esta água ao Senhor, para que o Senhor coloque aqui a sua unção, os nutrientes, aquilo que o teu corpo está precisando, porque
Nós fazemos isso aqui pela fé. E quando nós chegamos como este homem chegou, você vai orar agora, já crendo que Jesus é o Todo-Poderoso e Ele já concluiu a sua obra redentora, milagrosa na cruz do Calvário. Basta-nos somente crer de todo o coração e o Senhor estará fazendo esta obra maravilhosa na tua vida. E ao tomarmos esta água, você vai sentir aí o efeito na tua vida física e na tua vida espiritual. Oremos. Pai querido, Deus poderoso, aqui nós estamos, Senhor, com este copo com água. Senhor Jesus, Pai, coloca aqui os nutrientes, coloca a tua unção. Deus querido, sabemos, Pai, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, segundo a palavra que foi ministrada aos nossos corações. Segundo o Senhor Jesus, aquilo que foi falado aqui, o que o Teu Espírito Santo tem nos revelado, Senhor. Nós cremos num Deus poderoso, neste Jesus, que Isaías anunciou. Depois o próprio Jesus ensinou os seus discípulos: eu vim cumprir o que diz as Escrituras. Aleluia. Por isso esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Aleluia. O próprio Jesus, aqui, ele submeteu ao que foi escrito aqui, porque ele sabia que veio do Pai a inspiração para esses profetas, esses homens de Deus escrever aqui esses acontecidos, e que tudo o que foi escrito aqui veio da parte do coração de Deus. Era para se cumprir e vai se cumprir para toda a eternidade. E Jesus Cristo, aleluia, está presente neste momento para vir de encontro com as nossas necessidades. Consagramos a Ti, Senhor Jesus, aos Teus filhos. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja curando, Pai, libertando, abrindo os olhos, trazendo a paz, a alegria, Senhor, da salvação, soltando as algemas, libertando o cativo, aqueles que, Senhor, está pedindo, implorando por, ó Deus, um milagre, a Tua misericórdia, aqueles que estão diante de Ti neste momento, reconhecendo as suas fragilidades, se arrependendo dos seus pecados. Oh, Jesus, que o Senhor possa estar perdoando estas vidas, que o Senhor possa estar aceitando novamente como filho pródigo, Senhor, está voltando à Tua casa, está sendo tocado nesse instante pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, e recebeu esta palavra de fé, de ânimo, esta palavra que revigora, Senhor, que vivifica, Senhor. Oh, Senhor, eu oro, Senhor, pelos Teus filhos. Eu oro, Senhor Jesus, pela esta nação, por aqueles que estão conosco nesse instante, crendo no milagre de Jesus, porque só Ele, Pai, pode realizar. Só Ele, Pai, pode nos conduzir a Deus. Aleluia. Eu oro, Senhor, crendo, Senhor, ó Jesus Cristo, na vitória, Senhor. E eu quero aqui, Senhor, juntamente, Senhor, com os irmãos que estão orando conosco, quero orar, Senhor Jesus, por esses pedidos de oração, Pai, que estão neste cesto. Aqui tem vários pedidos de oração, Senhor. Meu Pai querido, meu Pai santo, tem uns projetos de vida. Aquelas pessoas, Pai, que colocaram aqui os seus pedidos, Senhor, que estão angustiados, aflitos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar solucionando estes problemas. Eu oro, Senhor, pelos Teus filhos, por aqueles que têm Te aceitado, aqueles que estão, Senhor, chorando diante de Ti nesta presença, um coração quebrantado e contrito. A Tua palavra diz que o Senhor não desprezará. Pai, esta oração, Senhor, que eu faço nesse instante. Oh, Senhor, agradecido, porque eu sei que o Senhor nos ouve, Pai. Aleluia. Eu oro, Pai, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bebamos todos esta água.
Graças a Deus, meus queridos irmãos. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus por você que nos acompanhou, que esteve aí. Eu sei que você recebeu a tua vitória. Você recebeu a tua bênção. Você foi atingido nesta noite. Eu sei que você foi impactado com esta palavra. Aleluia. E que você foi abençoado. Continue conosco, divulgue os nossos trabalhos. Entra no nosso site www.clicuritiba.com. Divulgue os nossos programas. Convide as pessoas. Tem aqui isso aí na nossa tela. Clique, inscreva-se e fale conosco. Chame os teus amigos, as pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus e se reúnam nesses dias para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Que Deus possa estar te abençoando, dando uma semana, final de semana alegre, feliz e confiante em Deus, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esta pandemia vai acabar logo e nós estaremos nos reunindo pessoalmente muito em breve, meus irmãos. E você que tem contribuído com esta obra, não deixe de trazer o seu dízimo, a sua oferta. E nós temos aí no nosso site o nosso CNPJ, a conta da nossa igreja. Você que foi tocado, sentiu de abençoar esta obra, faça a tua oferta. Envie aí o teu pedido de oração. Ajude-nos a levar esta mensagem de poder até ao teu coração, aqueles que necessitam. Amém? Eu quero dar a bênção apostólica agora. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós para todos sempre. Amém? Comunidade Logos, a família abençoada. Até domingo, em nome de Jesus. Um grande abraço do vosso pastor, da pastora Raquel. Fiquem com Deus. Novamente dê o seu melhor só pra